Oi, eu sou a Nina e o vídeo de hoje é a retrospectiva literária de 2020. Eu gosto muito de fazer esse vídeo porque ele me ajuda a perceber, o que eu tô lendo, fazer um balanço mesmo e identificar que coisas eu gostaria de mudar, que coisas eu gostaria de melhorar para me guiar na escolha de leituras para o ano seguinte. Então eu organizei aqui de acordo com algumas categorias que são as que eu observo mais e eu fiz alguns gráficos bem simples mesmo, gráfico pizza, só para ficar fácil de visualizar o que foi que eu li nesse ano, o que foi que eu priorizei. Antes de começar, eu só queria lembrar que não existe motivo para comparação. Eu li muito esse ano por alguns motivos. Um deles é o fato da pandemia, ter passado por momentos difíceis e a literatura funciona muito como um escape para mim. Desde criança, desde muito pequena, já era dessa forma. Então a minha tendência, quando eu não tô muito bem, é me afundar na leitura mesmo como fuga. Além de ter tido mais tempo, por conta do home office, de ter ficado mais em casa e da pandemia em si. Mas eu sei que pra muita gente o efeito é o contrário e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa respeitar isso. Eu sei que muita gente não conseguiu ler quase nada em 2020 por ter o efeito contrário mesmo e tá tudo certo, então não se comparem. E o segundo fato, quem viu o vídeo em que eu respondo perguntas de vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver, desde agosto eu não tava mais trabalhando, então no fim do ano teve mais isso, tá? Então eu tive mais tempo mesmo, eu vou mostrar daqui a pouco como que foi minha leitura por mês, mas só pra lembrar mesmo que não faz o menor sentido se comparar nem comigo, nem com pessoas que trabalham com isso aqui no Booktube, nem com nenhuma outra pessoa, porque a realidade é totalmente diferente, A rotina é diferente. Então vamos lá. Então, dito isso, eu li 89 livros, o que é muita coisa, porque eu costumo ler entre 50 e 60, eu acho que essa é uma média de um ano razoável aí. E em 2019, eu tinha lido 42 livros, foi um ano que eu li menos, então esse ano eu li mais que o dobro. E isso me deixa feliz, mas eu também tenho plena consciência de que não vai ser sempre assim. Mas fiz muita leitura boa esse ano, acho que é isso que importa. Em total de páginas, pela minha estimativa aqui, foram em torno de 21 mil páginas, 21.122 páginas. Vou deixar os dados aqui do lado. Homens e mulheres. Eu tento, sempre ler mais mulheres do que homens. Quando eu fiz um vídeo de metas em outubro, vou deixar o vídeo de metas aqui embaixo para quem não viu. Quando acabar esse aqui, dá uma olhadinha lá pra ver se eu cumpri ou não as coisas que eu tava querendo. Então, quando eu gravei esse vídeo, eu tava bem meio a meio as minhas leituras. E nos meses seguintes eu ultrapassei com um pouco mais de tranquilidade as mulheres em relação aos homens, mais autoras mulheres. O balanço final ficou com 45 livros escritos por mulheres e 42 escritos por homens. Eu tô colando aqui porque números não tem como decorar. Mas a diferença estava bem maior, o que tirou um pouco essa diferença é que eu tô considerando como livros para essa contagem final os livros dentro desses grandes aqui. Então teria 2 livros aqui e 2 do Caio Fernando Abreu. Então isso deu uma diminuída na quantidade ali, porque são livros muito curtos, Então esses 2 do João Cabral tem 45 páginas os 2 juntos. Então fico feliz por ter lido mais mulheres, mas gostaria que essa diferença fosse maior e mais tranquila e pretendo manter isso para 2021, então em 2021 eu quero ler tranquilamente bem mais mulheres do que homens. Com relação aos países, eu li livros de 17 países diferentes. Eu acho que é razoável, que podia ser pior, eu podia ter ficado mais restrita, mas também podia ser muito melhor, pretendo ler coisas mais variadas em 2021. O que me deixou assustada foi que o país que eu mais li livros foi os Estados Unidos, com 26 livros, seguido de perto pelo Brasil, com 25. Eu tinha certeza que seria o Brasil o país que eu mais teria lido, e isso mostra como a gente é muito influenciado aí, não exatamente pela cultura norte-americana, mas como ainda é isso que é muito publicado, que é muito divulgado. A Ana Lu Bussular, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, de Melhores do Ano, e ela faz junto com a retrospectiva, Ela também comenta a respeito disso, de que vários dos livros que ela leu, assim como no meu caso, são livros que não vão tratar da cultura norte-americana, não são grandes romances norte-americanos. São, por exemplo, livros escritos por pessoas de outra cultura, mas que nasceram nos Estados Unidos ou que moram nos Estados Unidos atualmente.
E apesar disso, né, de não necessariamente todos esses livros retratarem essa cultura, isso ainda é muito divulgado, muito difundido, e eu pretendo diminuir esse número em 2021, sem dúvida, até para conseguir ampliar e ler coisas mais variadas. Vou colar aqui porque o número é muito difícil, né? Mas além disso, eu li 7 livros franceses, 5 livros ingleses, e 5 livros da Itália também, 3 livros do Chile, 3 livros da Polônia, da Rússia e do Japão, e um livro dos outros países que estão citados, né? Então, Canadá, Irlanda, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Irã, Nigéria e Argentina. Então, me cobrem em 2021 que eu venho aqui com uma variedade maior de países. Outra coisa que eu observo é a relação entre e-books e livros físicos. Eu li 52 e-books e 37 livros físicos. Eu já esperava essa diferença, né? Eu já sabia que eu lia mais em e-book do que em livro físico. E eu acho que é uma tendência que eu vou manter, né? Eu já comentei aqui em outros vídeos também. Vou deixar linkados aqui embaixo esses vídeos em que eu falo sobre minha relação com o consumo de livro, como ler livro em e-book, além de na maioria das vezes me fazer economizar tanto dinheiro quanto espaço, também faz com que eu consuma menos por antecedência, né? Com que eu compre menos coisas para ler depois. Eu acabo focando no que eu vou ler agora. Então é uma tendência que eu acredito que vai se manter. E dentre eles, né, dentre os livros físicos, 11 livros foram livros que eu recebi pela tag. Não necessariamente de 11 meses da tag, porque eu deixo alguns meses, daí volto e pego outros, mas foram 11 livros recebidos pela tag curadoria, né, que é a tag que eu assino. E 4 livros foram livros que eu peguei emprestados. Dentre os e-books, 21 deles foram pelo Kindle Unlimited, então eu achei bem legal comentar isso, porque teve muita coisa boa que eu li pelo Kindle Unlimited. Pra mim vale bastante a pena, principalmente quando tá em promoção, né? A promoção de 3 meses ali por R$1,99, enfim. Então, esse dado não me surpreendeu. A respeito de gênero, eu não fico destrinchando muito, por exemplo, entre thriller, romance histórico e coisas assim, porque eu acho que acaba complicando. Tem alguns livros que são um pouco mais difíceis de classificar, então eu só separo o que é romance de ficção, o que é livro de não ficção, o que é conto, e enfim. Pra eu ter uma ideia, né, do que eu tô lendo, eu sou muito mais leitora de romance de ficção, então também não me surpreende que 55 livros que eu li foram romances de ficção, mas eu li 15 livros de conto e eu fiquei bem feliz com isso, porque conto é uma coisa que eu costumo ler menos. Alguns desses livros são antologias de conto e outros são contos separados que foram publicados, né? Então o conto único também tá contando como o livro aqui. Por isso 15, acredito que se fossem antologias teriam sido menos. E eu tenho gostado cada vez mais, vai ter inclusive conto nos melhores do ano em alguma das listas. Então, tô dando spoiler aqui, né? Eu li 7 livros de não ficção. Eu não sou muito leitora de não ficção e eu quero melhorar isso em 2021, porque eu li muita coisa que eu gostei. Vai ter livro de não ficção nos melhores do ano também. Então, espero que esse número seja maior, ou pelo menos a porcentagem, né, em 2021. Eu li 6 livros de poesia, que, como vocês sabem, é uma coisa que eu quero mudar, né? Eu quero aumentar. Eu também já coloquei nas metas ler um livro de poesia por mês, pelo menos, então eu espero que em 2021 sejam pelo menos 12, e também vai ter livro de poesia nos melhores do ano. E aí, em números menores, né, eu li algumas novelas e alguns livros de crônica, que realmente são coisas que eu leio menos, então também não fico surpresa com isso. E o último gráfico que eu coloquei aqui foi o gráfico de leituras por mês, porque eu só queria ressaltar mesmo como a leitura é uma coisa de fase, como não é sempre constante. Apesar de ser um hábito pra mim, não dá pra você sempre ler da mesma forma. Tem meses que eu leio muito mais, tem meses que eu leio muito menos. Em 2021 eu li menos no início, os meses que eu mais li foram outubro e novembro. Parece que eu li muito pouco em janeiro, porque só tem 2, mas é porque eu tava lendo Os Benevolentes, que tem 918 páginas, então tem mais isso, né, que também tem vários fatores que envolvem, mas eu só queria deixar registrado mesmo que a leitura acompanha as fases com a gente, que vai ter mês que não vou ler nada, que vai ter mês que eu vou ler 10 livros, e tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Então foi essa a minha retrospectiva de leituras de 2020. Apesar de todos os pesares de 2020, eu consegui ler bastante coisa boa, então pelo menos, né, nesse sentido, me agregou bastante. Me contem aqui como foi o ano pra vocês, se vocês leram mais ou leram menos do que o normal por conta da pandemia, como foi o balanço de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.